Bom dia, meus queridos do do sétimo, tô com o livro do sétimo, assunto novo, capítulo 8, na página, deixa eu ver aqui, 236, a gente vai falar sobre razão e proporção. Primeiro a gente vai focar na razão, deixa eu só consertar aqui um pouquinho, acho que tá bom, deixa eu puxar mais um pouquinho aqui, a gente vai se concentrar na razão. Vai ver, página 236, razão e proporção, capítulo 8. Eu vou colocar logo uma definição aqui, ó. Razão, a gente utiliza razão para fazer uma comparação entre grandezas. Entendam grandeza como tudo aquilo que a gente pode medir. A velocidade é uma grandeza porque a gente pode medir geralmente quilômetros por hora, o tempo é uma grandeza. O dinheiro é uma grandeza, ou seja, tudo isso a gente pode medir, tá? Então a razão é a comparação entre uma e outra grandeza, são duas grandezas, tá? Ou ainda, ele é o quociente entre dois números, ou seja, ele é uma divisão entre dois números, tá? E aí, eu coloquei um exemplo aqui, ó, do número A sobre o número B, isso aqui é uma escrita de razão, ou a gente pode escrever assim, tá? Ou a gente pode escrever uma forma de fração, que é o mais comum, ou a gente pode escrever de uma forma assim, ó, meio que uma divisão no meio, quer dizer, uma divisão no meio que também é o mais comum, é assim, tá certo? Então, vê, um exemplo que a gente pode ter aí, bem básico de razão, imagina que numa turma, exemplo, imagina que numa turma existe 7 homens e 3 mulheres. Pronto. Vamos supor que a gente tem 7 homens dentro de uma sala, uma turma, e 3 mulheres. Vamos escrever uma razão. Agora é muito importante a ordem influencia. Vamos escrever a razão. Deixa eu colocar aqui exemplo 1, né? Exemplo 1. A razão do valor de homens pelo valor de mulher, ou seja, vai ficar 7 terços. Só isso, mais nada, mais nada. Um outro exemplo que eu posso colocar aqui, exemplo 2, a gente vai escrever uma razão do número de mulheres pelo total de pessoas dessa turma, ou seja, o número de mulheres são 3, um total de 10 pessoas. Certo? Ou seja, aqui eu tenho 10 pessoas. 10 pessoas, que 7 mais 3. E aí, se eu colocar um exemplo, um outro exemplo aqui, exemplo 4, exemplo 3, eu vou escrever uma razão do número de homens pelo total de pessoas dessa sala. Como é que eu escrevo essa razão? Essa razão aí, o número de homens é 7, pelo total de pessoas são 10. Repare que essas 3 frações aí que eu escrevi, não dá para simplificar e representam a razão de, no primeiro exemplo, é a razão do número de homens pelo número de mulheres, ou seja, 7 terços. O exemplo 2 é a razão entre o número de mulheres e o total da turma, ou seja, 3 décimos. E no terceiro exemplo é a razão do número de homens pelo total de pessoas dessa sala, 7 décimos, tá? Eu ainda poderia escrever mais uma razão, que seria o inverso dessa, o número de mulheres em relação ao número de homens, que seria só o inverso dessa fração aqui, ó, seria 3 sétimos, tá? Então, razão, entenda a razão como se fosse um quociente, uma divisão, tá? Uma fração. Pronto, então isso aqui são algumas razões que, só para você entender o começo, tá? E o que seria uma proporção? Proporção é uma igualdade entre duas razões. É quando eu tenho uma razão aqui, uma igualdade e outra razão aqui. Então, vê, eu coloquei aqui, ó, entendo como se A, B, C e D fossem números, tá? Então, isso aqui é uma razão e está numa igualdade para outra razão, certo? Proporção a gente não vai ver agora, eu vou dar mais prioridade ao assunto de razão, mas lá na frente eu acho que é página... Cadê? Na página... Cadê a parte de proporção? Proporção é na página 259,
tá? 259 a gente vai tratar de proporção, aí vai ver as propriedades e tal. E essa definição sobre razão tem na página 239, dá uma lidinha aí no livro, que é importante entender esse assunto. E aí, a proporção é uma igualdade, é quando eu tenho uma igualdade entre duas razões, tá? Algumas razões especiais que a gente sempre vê durante o percurso do nosso ensino, isso aí está na página 244, são algumas razões especiais. A primeira razão é a velocidade média. O que seria a velocidade média? É uma divisão, tá? É uma razão sobre a distância percorrida um determinado veículo, ou você mesmo fez percorreu uma determinada distância, tá? Em um determinado tempo. E aí, se você fazer essa divisão, você tem a velocidade média. Agora, detalhe aqui que as unidades aqui, ó, a distância tem que estar em quilômetros e o tempo em horas, ou a distância em centímetros e o tempo a distância em metros e o tempo em centímetros, em segundos. Deixa eu só copiar aqui, ó. Pode ser quilômetros por hora ou metros por segundo. Beleza? Os mais usuais são esses, as unidades. Você está aqui, aí vai percorrer um determinado metro, aí você marca a metragem e o tempo você tem que colocar para segundos. Aí você fez tantos metros por segundo, que seria a velocidade média, tá? Acho que depois eu posso fazer um exemplo disso aí. Uma outra razão também utilizada é a escala, onde a gente pega no mapa, em algum mapa, eu não sei aqui se eu tenho alguma, aqui na página 253, mas geralmente nos mapas tem uma escalazinha pequenininha, deixa eu só, onde tem algo mais ou menos assim, aí tem 2 pontinhos e 100, isso aqui é uma escala, tá? E a escala é o comprimento do desenho, ou seja, a cada 1 centímetro corresponde o comprimento do mapa, tá? Essa razão de escala está na página 243. As aplicações de escala servem também para cartografia, tá? O pessoal que trabalha com mapa, o engenheiro cartográfico também. E aí na página 246 tem justamente isso aqui. A escala é a razão, né? A divisão do comprimento do desenho pelo comprimento do mapa, beleza? E aí tem justamente um exemplo bem pequenininho lá, tem uma escala. Significa que em 1 centímetro do desenho corresponde a 50.000 centímetros real, tá certo? É uma escala que tem aí 1 por 50.000, ou seja, aí vai estar em centímetros, tá? As duas unidades, tanto o comprimento do desenho em cima aqui, ó, essa medida de cima em centímetros, como a medida de baixo em centímetros também. Deixa eu... Uma outra razão aí seria a densidade. Isso aí tá na página 250, dá uma lida aí, ó. Densidade seria a massa do corpo, o quanto o corpo pesa aí, a massa, pelo volume, tá? Você dividindo isso aí, você tem uma densidade. E a outra é a densidade demográfica, utilizada muito pela geografia, que seria o número de habitantes, um determinado número de habitantes que existe aí numa cidade, em um bairro, por a área ocupada. Ou seja, você tem que calcular a área e fazer essa divisão justamente da densidade demográfica. Isso aqui é mais utilizado na geometria ou na geografia, tá? E aí, como eu estou vendo aqui que as razões especiais estão divididas, as razões especiais, essas 4, estão divididas em duas, tá? Então, a velocidade média está na parte 2, junto com a escala, que está na parte 2 também. Beleza? Isso aqui, meus queridos, é parte 2, aqui, ó, do nosso livro. É a segunda parte. Aqui também é a segunda parte. Porém, daqui, ó, para baixo já está numa terceira parte. Eu vou fazer assim, dividindo, vai ser melhor, tá? Dividindo os exercícios vai ser bem melhor pra gente
pra gente trabalhar. Deixa eu só ver aqui. Parte 2, velocidade média e escala. Quer dizer, não, a parte 3 é outra coisa. Mas aí eu vou dividir assim, então. A gente vai trabalhar primeiro a velocidade média e a escala em uma primeira parte. Eu vou só tirar aqui agora, porque agora vai ser a primeira parte. Pra gente fazer os exercícios. E aqui eu vou deixar uma segunda parte, para não ficar muita razão para ser estudado. A gente vai estudar essas razões aí. Mas eu vou dividir em dois os exercícios que eu estou vendo aqui, que eu posso fazer isso. Vai ser bem melhor, tá? Então vem, meus queridos. Deixando claro, bem claro aí, ó. Essas razões especiais, a velocidade média e a escala, a gente vai trabalhar primeiro, tá? Depois a gente trabalha densidade e densidade demográfica. Eu estou vendo que eu posso fazer isso aí. Os exercícios estão um pouco divididos. Beleza? Então veja, só fazendo um resumo, a razão é um quociente entre dois números e a proporção é a igualdade entre essas duas razões, tá? Um exemplo que eu posso dar aqui, vamos fazer um exemplo avulso aqui. Vamos supor que a gente tem dois quadrados. Vamos supor que eu tenho um quadrado aqui, vou chamar de Q1, tá? Q1, e aqui eu tenho um outro quadrado que eu vou chamar de Q2. E vamos supor que esse daqui tem 3 centímetros de lado, 3 centímetros de lado, e esse aqui vai ter 5 centímetros de lado. Aí eu vou escrever a razão, eu vou querer Q1 sobre Q2 da área. Pronto, da área. Vamos fazer dos dois, Q1 e Q2, aí eu vou querer área e perímetro. Razão, a gente está falando de razão, a gente não vai estudar agora a proporção. Então vê, vamos supor que a gente vai escrever a razão entre a área e perímetro de Q1 e Q2. Então primeiro a gente vai ter que calcular a área. A área de Q1, como a área de um quadrado é lado vezes lado, meus queridos, aqui 3 vezes 3 vezes 3 a gente encontra a área de Q1 como 9 centímetros ao quadrado. Já a área de Q2, do segundo quadrado, lado vezes lado, 5 multiplicado por 5, a gente encontra a área de Q2 como sendo 25 centímetros quadrados, certo? E aí, a gente escrevendo essa razão aqui da área, ó, a razão da área, como Q1 está em cima, ó, é importante observar a colocação, tá, meus queridos? Eu quero Q1 sobre Q2, não é Q2 sobre Q1. Então, aqui, ó, a área do primeiro é 9 e a área do segundo é 25. Então, eu já escrevi o exemplo estava pedindo. A razão da área de Q1 sobre Q2, tá aqui, ó, 9 sobre 25. E o perímetro? Eu vou trazer para cá. A razão desse perímetro seria, então, todos os lados aqui vai ser 3 centímetros, não é isso? 3 centímetros e 3 centímetros. O perímetro é a soma do contorno. Então, 3, 6, 9, 12. Eu tenho aqui 12 sobre 5, 10, 15, 20. Sobre 20. Essa razão aqui eu posso simplificar, tá? Vamos simplificar aqui, ó. 12 dividido por 2 vai dar 6. 20 dividido por 2 vai dar 10. Essa razão aqui eu ainda posso simplificar. 6 dividido por 2 vai dar 3. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, 5 terços em relação ao perímetro das duas figuras, tá? Q1 tem um perímetro de 12 centímetros, tá? Não é quadrados, tá? Deixa eu só colocar aqui, ó. Deixar bem claro aqui, ó, que é centímetros. Não é quadrado porque não é área. A área foi aqui, ó. E aqui no Q2 tem um perímetro de 20. Aí simplifica até não poder mais. E aí a gente encontra 3 quintos, tá? Então vejam, perímetro não. Razão é só isso. Não tem mais outra coisa, tá? Razão é só isso aí. Deixa eu só pegar aqui.
como a gente vai ver algumas razões especiais aí, vamos fazer uma questão envolvendo uma dessas razões especiais. Então vê só, na página 200, página 247, questão 1, primeira questão, a gente vai encontrar aí, ó, um automóvel percorreu uma distância de 455 km em 7 horas, tá? Qual foi a velocidade média desse automóvel? Então, velocidade média só que antes disso aí tem a página 242, ó. Então vamos fazer, deixa eu só, essas razões especiais eu posso deixar ainda para depois, porque a gente tem que ver um princípio, né? Um comecinho de razão. Então vê só, vamos fazer a primeira questão, meus queridos, porque essa página 241 já fica o restante para ser feito, tá? Então vê só, uma primeira questão aqui, ó. Em 2010, 800 pessoas participaram da Semana Cultural do Bairro. Ou seja, em 2010, vamos só colocar as informações aqui, ó. No ano de 2010, participaram 800 pessoas de um festival aí, ó, da Semana Cultural do Bairro. Em 2011, do mesmo evento, participaram 960 pessoas. 960 pessoas do mesmo evento. E qual é a razão entre o número de participantes de 2011? Olha, observa aí que isso aqui é importante, tá? Tem que levar em consideração o que se está pedindo em 2011 em relação a 2010, tá? Isso aí é importante. Coloquei aqui, mas isso aqui ainda não é a resposta, tá? Qual é a razão entre o número de participantes de 2011 e o número de participantes em 2010? Então essa razão aí, meus queridos, aqui vai sair a resposta, ó. Em 2011 foram 960 pessoas e em 2010 foram 800 pessoas, tá certo? E aí, ó, a gente tem que simplificar essa fração, tá? Cortando aqui por zero, cortando os zeros, a gente vai ter 96 sobre 80. A gente pode simplificar de novo aí por 2, até não poder mais. E aí a resposta vai ser 6 quintos, tá? A resposta aí é 6 quintos. Quando você simplificar, reduzir essa fração até não poder mais, a resposta é 6 quintos. Certo, meus queridos? E aí acabou a primeira questão. A segunda questão aí, ó. Bora fazer uma segunda questão aqui. Só para finalizar, a gente ter uma ideia do conceito de razão. Depois a gente faz as razões especiais. Eu vou fazer uma listinha. Aí eu posso colocar 6 questões, 3 de escalas e 3 de velocidade média, só pra gente servir de exemplo, pra gente fazer as outras primeiro de velocidade média e de escala. Vamos ver só. A segunda questão, aí, ó, sabe-se que um avião tem 80 metros de envergadura por 72 metros de comprimento. Calcule na forma decimal a razão entre o comprimento e a envergadura desse tipo de avião. Então, vê só. A razão aqui que ele quer, é importante isso aqui, ó. É importante seguir a ordem. Esse R aí de razão, ele vai querer aqui a razão entre o comprimento, tá? O comprimento, eu vou pegar o comprimento e vou colocar aqui, sobre a envergadura do avião, tá? Então essa razão aí, ó, vai ser, vamos ver, tá tudo em metros. 72 é o comprimento, 72 metros é o comprimento e 80 é a envergadura, tá? Cuidado que a questão trouxe o inverso, ó. Sabe-se que um avião tem 80 metros de envergadura aqui embaixo, aqui, ó, e o comprimento de 72 metros é em cima. Se liga nisso que às vezes as questões traz desse tipo aí, ó. E aí, se você simplificar,
Se você simplificar, você vai encontrar. Bora simplificar aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. É 72 dividido por 2, ó. Vai dar 3. Vai sobrar 1. Dessa aqui vai dar 36. Se eu simplificar aqui por 2 e simplificar aqui por 2, vai dar 36 sobre 80. Ou sobre 40. Se a gente simplificar aqui de novo por 2, vai dar 20 aqui embaixo. Dividindo aqui por 2 vai dar 1. Vai dar 18 em cima. Se a gente simplificar de novo, vai dar 9 décimos. E aí, como se o livro, a questão, pedisse só a razão disso, seria 9 décimos. Mas aí, meus queridos, tem um pequeno e grande detalhe que ele está dizendo, ó, calcule na forma decimal. Você está pedindo na forma decimal, meu querido, você vai dividir o numerador pelo denominador. Então, 9 dividido por 10, 9 dividido por 2, 10 é 0,9. Então, é isso aqui em decimal. Se não pedisse decimal, a resposta seria 9 décimos, tá? Então, meus queridos, razão é só isso, é uma divisão, tá? É uma divisão, aqui, ó, 9 sobre 10, isso aqui é uma divisão, só que como pediu em decimal 0,9, aqui, ó, na questão 1, ó, a razão 6/5, beleza, aquele do quadrado aqui, ó, observem que é só para colocar em forma de um quociente, tá? Uma divisão. Então, a gente vai parar por aqui. Aproveitando logo aí de início, o exercício vai ser da questão 3 até a questão 7. 1, 2, 3, 4 questões. 4, 5, 6, 7, 8. Então, acho que vai ser a 241 e a 242, tá? Para fazer já. E no próximo, o próximo vídeo já coloco exemplos de razões especiais de velocidade média e de escala, beleza? Vou parar por aqui. O nosso primeiro assunto desse capítulo 8 é razão e proporção, com mais detalhe aqui na razão, beleza?